uma bruxinha que andava por aqui. Ela era muito boa, boa de coração, só não era boa em... Oi, terceiro ano A, oi, terceiro ano B. Essas semanas nós temos uma missão muito importante. Gente, esse é o livro, Criaturas Misteriosas. E pesquisando nele para fazer as aulas, vocês não acreditam o que aconteceu. Algumas criaturas misteriosas desse livro fugiram do livro. E agora eu estou pesquisando como trazer elas de volta para dentro do livro. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Várias criaturas misteriosas fugiram do livro. Eu consegui identificar. Olhem elas aí para vocês me ajudarem. Criaturas misteriosas. Ah, que fome! Tô muito tempo sem comer, que vontade de saborear uns olhinhos deliciosos. Oh, que sono! Quanto tempo dormindo dentro desse livro! Ai, eu estou muito brava, pois me prenderam neste livro. E eu estou furioso porque estou há muitos anos preso neste livro. Onde estou? Onde estou? Eu sou um gárgula perdido. Estou com pressa, muita pressa de voltar para casa. Ah, é sério que me acordar? Não estava tão quentinho no livro. Será que eu vou ter que voltar para o meio da neve? Cadê a água? Preciso do mar. Onde fica o mar? Gente, precisam encontrar o mapa que tá com o pirata. Procurem o pirata. Eu escondi o baú aonde eu perdi a minha felicidade. Vocês viram quantas criaturas misteriosas fugiram do livro? Gente, vocês precisam me ajudar. Eu já descobri como que a gente faz para trazer elas de volta para o livro. Primeiro, a gente tem que escrever sobre elas. Então, a primeira tarefa de vocês vai ser o seguinte: vocês vão ter que escolher uma dessas criaturas misteriosas para escrever sobre elas. Graças a Deus que nesse livro aqui que eu tenho, conta a história delas, quais são os pontos fracos, de onde elas vieram, por que elas são tão misteriosas e tão legais. Então, escolham um desses personagens e mandem para a prof. E aí eu vou mandar para vocês a página do livro. Por exemplo, vamos imaginar que vocês escolheram escrever sobre o vampiro, tá? Aí vocês vão mandar, prof, eu quero escrever sobre o vampiro, vão mandar para mim. E eu vou mandar para vocês a página que fala sobre o vampiro. Aí no caderno de produção textual, vocês vão escrever, vão desenhar o vampiro, vão escrever de onde veio o vampiro, quais são os pontos fracos do vampiro, quais são os seus pontos fortes, tá? Qual é a sua fraqueza, o que mais que a gente deve fazer. Vocês vão ler o texto que a professora vai mandar para vocês e vão escrever sobre ele no caderno de produção textual. E não esquecendo de desenhar. Ou imprimir os desenhos que a professora vai mandar lá no grupo, tá? Para pintar e colar e escrever. Por exemplo, quem escolheu o vampiro vai receber a foto desta página. Nós temos que escrever sobre todas essas criaturas misteriosas, certo? Preciso muito da ajuda de vocês. Para vocês responderem o formulário dessa semana, vocês vão precisar lembrar de alguns conteúdos que a gente trabalhou aqui nessas aulas. Um dos conteúdos são os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação.
principalmente o ponto de exclamação. Quando que eu uso esse ponto de exclamação? Eu vou usar o ponto de exclamação sempre que a minha frase estiver se referindo a sentimentos. Que lindo, que feio, que horror, ou dando ordem, saia daqui, não fique aqui. Sempre que uma frase tiver a ver com sentimentos, né, de admiração, de raiva, de amor, de ódio, ou sempre que essa frase for uma ordem, nós vamos usar o ponto de exclamação. Quando a gente estiver usando o ponto de interrogação, vai ser sempre no final de perguntas. Por exemplo, aonde a bruxa está? É uma pergunta e no final eu uso o ponto de interrogação. Que linda bruxa, ou que bruxa horrorosa, ou que bruxa bonitinha. É uma frase que está falando da admiração, né? Do sentimento por essa bruxa. Então é ponto de exclamação. E ponto final a gente vai usar sempre que a gente estiver afirmando: a bruxa voa na sua vassoura. Ponto final. Ou a bruxa não voa na sua vassoura. Ponto final. Então é uma coisa que vai cair lá no formulário. Outra coisa que vocês precisam retomar para responder lá no formulário é a questão dos adjetivos. O que são esses adjetivos? São características, né, que a gente dá para os nomes que são substantivos. Por exemplo, estojo, o nome desse objeto, é um substantivo. Agora, rosa, que é a cor dele, é um adjetivo. Grande, pequeno, bonito, feio, sujo, limpo, novo, velho, todas essas são características que eu posso dar para o meu substantivo. Todas essas características que a gente pode dar para as coisas, para as pessoas, para os objetos, para as comidas, para os lugares, a gente chama de adjetivos, tá? Essas questões vocês têm que retomar para responder lá no formulário que vai cair na próxima terça-feira. A professora vai enviar um formulário que vocês precisam responder e vão ter essas questões. Outra questão que vai ter no formulário, gente, que vocês não estão vendo a foto aqui, é uma história. Uma história que eu comecei a escrever. É uma história da múmia e da bruxa. Eu comecei a escrever esta história. Eu disse quem são os personagens, eu disse aonde eles estão e agora eu comecei no segundo parágrafo a falar qual era a missão deles, né? E aí vocês vão ter que terminar esse parágrafo concluindo essa história. É a história da múmia e da bruxa que vão entrar numa floresta mágica para salvar alguém. Aí no segundo parágrafo vocês vão ter que colocar quem a bruxa e a múmia vão salvar. Por que elas vão salvar essa pessoa? Quem está lá? Quem está prendendo essa pessoa? E como elas vão fazer para salvar essa pessoa na floresta mágica? Se é uma floresta mágica, podem acontecer muitas coisas, né? Então, lá no formulário, vocês vão ter que terminar essa história, tá? No caderno de produção textual, vocês vão fazer a escrita sobre uma dessas criaturas misteriosas. E no formulário vão ter essas outras questões. Do adjetivo, das frases, para pôr o ponto, né, de exclamação ou interrogação, ponto final, e terminar essa história. Ainda vão ter algumas questões de palavras de sílabas, trissílabas, que vocês vão ter que responder. Lembrando, né, que uma palavra com uma sílaba a gente chama de monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, 4 ou mais sílabas a gente chama de polissílaba. Gente, como vocês sabem, essa aula é de português, história e geografia. Em história, a professora queria lembrar para vocês que agora, no final do mês de outubro, no Brasil, a gente tem uma data que chamam de Dia das Bruxas, né? É no dia 31 de outubro. E essa data, ela se comemora no Brasil, chamado de Dia das Bruxas. Mas ela é uma data que vem de muito tempo atrás, que era uma festa que um povo que viveu há 3.000 anos atrás, chamado celtas, fazia quando eles terminavam a colheita. Eles faziam uma festa agradecendo
ao que eles acreditavam ser os espíritos pela colheita. Com o tempo, essa festa foi mudando, aí surgiu a Igreja Católica, pegou essa festa e deu o nome de Dia dos Finados, que é o que também a gente comemora aqui no Brasil no dia 2 de novembro, que é um dia em homenagem às pessoas que já partiram, que não estão mais conosco, né? Outra festa que que é com essa mesma lógica, né? É comemorada com muitas pessoas comemoram nos Estados Unidos, que eles chamam de Halloween. Talvez seja o país que mais comemora essa festa de Halloween, que quando eles se vestem, né, com fantasias, pedem doce na rua, usam velas, abóboras, né, criam um ambiente para comemorar o Halloween. Mas essa comemoração, né, vem, como eu disse, a origem dela começou 3.000 anos atrás, quando o povo celta, tá, que viveu há muito tempo atrás, fazia essa festa quando eles terminavam a colheita. No caderno daí de história, a professora vai querer que vocês façam uma atividade que é uma atividade que vai valer para a aula de história e para a aula de artes, tá? Essa uma atividade vai valer para os dois componentes curriculares. Que vocês vão ter que, lendo esse textinho, vocês vão descobrir que o Halloween tem como tema 3 cores: o preto, o roxo e o laranja. Então eu quero que vocês pensem num desenho bem assustador, bem monstruoso, assim, bem no tema, né? E tentem colorir esse desenho com essas cores: preto, roxo e laranja, tá? A professora vai querer a foto dessa atividade e ela vai valer para a aula de história e também para a aula de artes. Essa é no caderno. Quem tiver o caderno de desenho pode fazer no caderno de desenho. Quem não tiver com caderno de desenho pode fazer no caderno de português. Então, para retomar, no Brasil, essa comemoração chama-se atualmente de Dia das Bruxas, comemora dia 31 de outubro. Nos Estados Unidos, comemora-se e chama-se de Halloween. E ainda tem, gente, no México, uma festa bem parecida, né? Que eles enfeitam os cemitérios, nesse dia vão no cemitério. É um dia para homenagear as pessoas que já partiram, que não estão mais conosco. É uma questão cultural, né, gente? Cada povo tem sua cultura e suas festas, suas comemorações, certo? Então, lá no formulário vai ter essa questão, por isso a professora está enfatizando. No Brasil chama-se Dia das Bruxas, nos Estados Unidos chama-se Halloween e no México chama-se Dia dos Mortos. Mas essas 3 festas têm a mesma temática, que é um dia em homenagem às pessoas que não estão mais conosco. Nos Estados Unidos as pessoas se fantasiam, pedem doce. No México as pessoas vão até os cemitérios, enfeitam os cemitérios, põem comida que as pessoas que já partiram mais gostavam. É da cultura de cada povo. Aqui no Brasil ainda não é muito comemorado, mas geralmente as pessoas fazem alguma coisa. Não é igual lá nos Estados Unidos, mas os brasileiros ainda comemoram um pouco, assim como a prof deu uma incrementada aqui, meio estilo de Dia das Bruxas, mas essa é o intuito dessa festa, né? É um dia de homenagear, assim como o Dia dos Finados da Igreja Católica, né, gente? Que é um dia de homenagear aqueles que não estão mais conosco, tá? Então, lá no formulário vai ter um textinho falando sobre isso, algumas questões, e para a gente conseguir visualizar nessa questão cultural, o que se faz, quais são esses países, né, que tem essa cultura. Como a professora disse, os Estados Unidos com Halloween e o México com o Dia dos Mortos. Gente, vamos para a aula de geografia. A aula de geografia é bastante importante, porque é nela que vocês vão ter que descobrir aonde que o pirata escondeu esse baú para guardar o livro das criaturas misteriosas. Se vocês já estão assistindo essa aula, vocês viram que quando o pirata falou, ele deu uma dica de onde ele escondeu o baú. Então, a bruxa já me entregou esse mapa, tá? Porque a bruxa está nos ajudando a botar todas essas criaturas misteriosas de volta no livro.
Então, gente, vocês têm que ir lá no formulário, vai estar lá o mapa do pirata, me descobrir aonde que ele escondeu o baú mágico para eu guardar o livro, certo? Ainda vão ter algumas perguntinhas sobre esse mapa do tesouro que está lá no formulário. E atividades no caderno que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês imaginem que vocês têm um tesouro para esconder e que vocês desenhem no caderno ou numa folha maior, quem tiver aquelas folha 3 pode ser, ou no caderno de português, eu quero que vocês desenhem um mapa do tesouro, tá? Dando indicações de onde vocês estão colocando o tesouro. Desenhem um mapa do tesouro, certo? E digam para mim, escrevam, né, no mapa o que vocês esconderiam. Qual é o maior tesouro de vocês que vocês esconderiam num mapa? Se vocês pudessem, o que vocês esconderiam? Que tesouro vocês esconderiam? Então, essa atividade é no caderno e vocês vão desenhar um mapa do tesouro e escrever o que vocês estão escondendo, qual o tesouro valioso que vocês estão escondendo lá, tá? Essa atividade a professora também quer ver a fotinho. Só para encerrar, eu gostaria de mandar uns beijinhos que eu mandei e depois acabei não mandando na outra aula para os outros 4 alunos, tanto do terceiro ano A quanto do terceiro ano B. A Emily, do terceiro ano A, o Gabriel Soares, o Gabriel Werneck e a Giovana Alves. Beijão para vocês. E do terceiro ano B, para o Diogo, para a Emily e para o Gabriel Macedo. Diogo, Emily, Gabriel Macedo e Giovaninha. Beijão para vocês. Então, são essas 3 atividades no caderno, um joguinho e o formulário para essa semana. Gente, não podemos esquecer que nós temos uma missão importantíssima: devolver essas criaturas misteriosas para o livro. Preciso muito da colaboração de vocês. Beijão, fui, até a próxima aula.